Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. A nossa entrevistada de hoje é a Sandra Schiavetto, mentora em liderança de gestão emocional e psicoterapeuta, com uma ampla trajetória no campo do desenvolvimento pessoal e profissional. Sua abordagem única e profundamente empática tem ajudado inúmeras pessoas a explorar os mistérios de suas mentes, promovendo transformações pessoais significativas. No episódio de hoje, vamos discutir sobre o tema Desvendando a Mente, o poder do autoconhecimento na transformação pessoal. Sandra terá seu conhecimento sobre como o autoconhecimento pode revolucionar de maneira como pensamos, sentimos e agimos, influenciando diretamente nossa liderança, nossos relacionamentos e nosso sucesso profissional. Obrigado por ter aceitado nosso convite e seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, Sandra. Tudo bem? Tudo bem, Nelson. A gratidão, primeiramente, é minha de estar aqui com você e de falar de um assunto tão importante, tão em pauta nesse mundo contemporâneo, atravessado por múltiplos desafios. E que você domina como ninguém, né? Por isso que nós a chamamos para participar aqui do nosso programa. Muito obrigado, viu, Sandra? Olha, antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu quero deixar um lembretinho que o currículo completo da Sandra está na bio do nosso canal e eu convido a todos que passem por lá, dêem uma olhadinha, que vale a pena. Não daria para colocar todo o currículo da Sandra aqui. Nós ficaríamos só falando sobre o currículo dela, tá bom? Então vamos lá, Sandra, vamos começar o nosso bate-papo. Eu gostaria que como você definiria o autoconhecimento e qual a sua importância na vida das pessoas? Nossa, que pergunta maravilhosa, porque eu te parabenizo, porque o autoconhecimento, para mim, é a lição que nós viemos fazer aqui nessa casa chamada Terra. A lição de todo ser humano, porque seria um desperdício, Nelson, a gente dominar tantas coisas, a gente ter tantos talentos, tanta tecnologia como nunca se viu antes, nos tempos atuais, mas a gente não se conhecer, a gente ser um analfabeto de si mesmo. E agradecendo suas palavras sobre o meu currículo, eu quero deixar aqui uma contribuição, como eu gosto muito de fazer nas redes sociais, falando sobre o autoconhecimento como um mergulho muito profundo na nossa essência, na nossa identidade, na nossa personalidade, para que a gente consiga governar as nossas ações, para que a gente consiga entender o papel das emoções, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Muitas vezes a gente acha que a emoção não está tão presente e subestima um pouco o que acontece nos bastidores da mente do ser humano. E é isso que governa tudo que a gente sente, que a gente fala, que a gente expressa, que a gente comunica. Então, a minha primeira formação, eu sou pedagoga, e eu trabalho desde as primeiras gerações. E ali é o celeiro de tudo que vai acontecer no futuro.
Então, eu sempre tive muito cuidado em formar os meus professores, em aconselhar as famílias, para que os nossos currículos pudessem abarcar o conhecimento de todas as disciplinas, mas não deixar de menor valor o conhecimento de quem elas são. Usando o aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender todas as habilidades que a Unesco nos promove para que a gente possa se tornar um ser humano conhecedor de si próprio, até para que a gente faça as nossas escolhas de maneira o mais consciente possível. Porque é muito fácil, quando o professor não tem um olhar sensível nos anos iniciais, jogar no lixo os maiores talentos, não saber enxergar aquilo que cada aluno, na sua peculiaridade, já está nos mostrando e vai poder nos oferecer no futuro. Perfeito. Sandra, e o que você me diz, quais são os primeiros passos para alguém que começar essa jornada do autoconhecimento? Então, o autoconhecimento, ele tem um pouco de resistência ainda por parte das pessoas, sabe? Elas se baseiam nos resultados muito técnicos, mas felizmente nós estamos aí agora abordando muito as soft skills, as habilidades de caráter, essas forças de caráter em que as empresas procuram nos processos seletivos muito mais do que priorizar os currículos acadêmicos, quem que eu estou contratando, quem que eu estou colocando dentro da minha empresa e o que ela vai trazer de contribuição, ou seja, será que ela está preparada para ter autocontrole, lidar com pessoas, se comunicar bem, saber resolver conflitos de maneira assertiva, ter autocontrole, saber conversar com todas as áreas e todos os níveis da cultura organizacional, criar e ser provedora de um clima de pertencimento onde todas as pessoas, desde aquela que está ali nos recebendo com um cafezinho, na portaria, sabe, fazendo ali o primeiro atendimento até o CEO da empresa. Todas as pessoas precisam ter visibilidade e por isso que eu trabalho tanto com as lideranças. Eu migrei da educação formal, Nelson, para a educação corporativa, um chamado da vida, porque eu acho que a gente tem que ter esse olhar sensível também. Aonde nós podemos servir? Ajudo hoje na transição de carreira, com a minha formação também na área de psicologia e diversos cursos de formação para a compreensão da complexidade do ser humano, porque o ser humano é complexo, ele é difícil. Somos complicados. Somos demais. Né? Amo comunicação, isso é uma coisa que eu gosto de fazer muito assim, como eu estou fazendo com você aqui. Não tem nada ensaiado, é uma coisa muito genuína. É claro que é muito estudado, mas isso é uma obrigação minha. Eu tenho uma preocupação muito grande com a superficialidade em que esse tema é abordado, muitas vezes, em que uma pessoa que nunca teve contato com o ser humano, de repente vai fazer algum trabalho em que não domina a mente, não conhece o cérebro, não entende de emoção, e a gente é muito movido, muito mais pela emoção do que pela razão, e não nos damos conta disso. E a comunicação não é apenas o que eu falo, mas é como eu me expresso, é como eu passo credibilidade, é como a comunicação não verbal, né, Sandra? Exatamente, a não verbal, o corpo fala mesmo, isso é fato. Às vezes eu estou aqui mostrando uma coisa para vocês e está totalmente incongruente. E é muito fácil perceber. É verdade. Mas tá bom. Ô Sandra, como que os bloqueios emocionais inconscientes podem afetar nossa vida cotidiana?
Então, quando nós nascemos, se nós não formos estimulados a ter uma educação mais protagonista, nós vamos sendo moldados por tudo aquilo que o mundo enxerga de nós. Por isso que quem não tem o desenvolvimento do autoconhecimento, seja pelo caminho que lhe for mais confortável, seja procurando um mentor. Eu sou mentora de muitas pessoas, mentora de empresas, eu faço aconselhamento profissional, eu trago aquilo que acaba sendo inédito, porque a pessoa está muito pautada no domínio técnico da sua atuação, mas ela não sabe, muitas vezes, responder quem ela é. Então, só para te dar um exemplo, quem faz recrutação hoje, quando a pessoa chega para ser entrevistada, isso aconteceu com um cliente meu, inclusive. Nós trabalhamos e ele foi para uma outra empresa e quando ele chegou lá, ele começou a falar sobre o currículo. E a pessoa, então, disse, não, seu currículo já está aqui, até por causa disso você está convidado a fazer essa entrevista. Mas você veio aqui apenas para responder uma pergunta. Quem é você? Então, ele me falou assim, nossa, se na hora eu não tivesse você como um repertório desenvolvido, eu não saberia o que dizer para ela. Não. E qual que seria, Nelson, nesse momento, a melhor resposta? Saber contar a sua história. Então, o grande benefício do autoconhecimento é a gente fazer uma revisitação de quem nós somos, e não daquelas vozes que se internalizaram em nós e moldaram a nossa pessoa dentro da projeção, das expectativas, daquilo que as pessoas são e veem em nós. Porque aquilo que eu sou, eu tenho grande facilidade de projetar no outro. Tanto aquilo que é bom, positivo, como aquilo que é ruim e negativo. Então, bem assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quero, sabe? Então, a gente faz um processo de mediação quando está mentorando as pessoas que buscam essa ajuda, profissionais preparados para isso, para que ela não se perca e consiga um caminho seguro para chegar até a sua verdadeira essência. Porque senão ela fica dependente, inclusive emocionalmente, da aprovação dos outros para fazer qualquer outra coisa que ela queira na vida. Exatamente. Ô, Sandra, ainda falando nisso, quais são os sinais de que estamos sendo sabotados por nossos bloqueios emocionais? Existe algum sinal que a gente pode perceber? Existe, porque o mundo é muito veloz hoje, né? Então, assim, a tecnologia trouxe, assim, uma prontidão muito grande, a gente vê mudanças muito rápidas, né? Porque se você coloca o seu celular no modo visível e você não responde a pessoa, ela já te cobra imediatamente, ela gera uma expectativa, né, de que, nossa, ficou azulzinho, por que não me respondeu, por que não me deu atenção, se sente preterida. E o risco de uma pessoa não estar centrada no autoconhecimento é deixar que os outros a definam. Então, isso seria, assim, uma questão, assim, de empobrecimento do nosso ser. A vida é uma grande oportunidade. Nós estamos, como eu disse no começo, atravessados por muitos desafios. Imagina se a gente não tiver o autocontrole para perceber sinais sutis que a gente não percebe se a gente não fizer uma pausa, se a gente não fizer um silêncio proativo, sabe? Ouvir um pouco a nossa voz. Né? Exatamente, ouvir a nossa voz interna. Porque o que acontece? Eu tenho uma intuição, eu acredito naquilo, mas basta alguém chegar e falar, ó, isso daí não vai dar certo, sabe? Sempre foi assim, né? Não vamos mudar. Então, tem algumas crenças que se enraizaram dentro de nós.
E as pessoas às vezes não querem mexer com isso, porque isso vai doer, porque isso vai incomodar, mas na verdade isso vai liberar espaço, isso vai trazer para nós. Elas acabam sendo limitantes, né? Sim, exatamente. Então, eu me saboto, por exemplo, eu começo um projeto, paro, eu entro numa empresa e saio, eu não consigo viver todas as etapas de um projeto para que ele realmente possa prosperar. E aí eu falo assim, nossa, eu estou com preguiça, tá me faltando vitamina, tá me faltando atividade física. Pode ser que sim, isso tudo ajuda, um estilo de vida saudável vai ajudar muito a gente a desenvolver o autoconhecimento. Mas eu preciso lembrar que muitas vezes esse cansaço já é um alerta de que você está sendo sabotado porque você tem medo. Medo de ser feliz é muito maior do medo do fracasso. Porque quando a gente assume o medo por uma felicidade, um sonho almejado, a gente se inibe um pouco, porque é mais fácil você encontrar pessoas infelizes e sabotadas por medos bobos, por opiniões alheias, porque a gente está sempre buscando aprovação, seja dos nossos entes queridos, nossa própria família, nossos colegas, e nem sempre o apoio vai vir daí. E uma coisa muito importante, Nelson, o grande apoiador do nosso desenvolvimento somos nós mesmos. Então, a gente tem que estar calçado nessa crença de que o que eu tiver que conseguir vai ter que partir de mim, vai ter que progredir por mim e vai ter que ser celebrada por mim, ainda que seja sozinho. Mas a gente não pode desistir. Porque esses bloqueios, eles não conseguem ser apagados de nós, mas eles conseguem ser ressignificados por um olhar diferente daquilo que eu acreditei no passado. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Fundada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza da tubulação dos evaporadores das usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucroalcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimeiros. Aqui você e sua empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Sandra, podemos dizer então que os medos seriam os grandes sabotadores internos que nos impedem a progredir? O medo, ele é uma emoção que ele nos protege. É importante ter medo, porque senão a gente cometeria algumas ações que não seriam prudentes. Então, eu acho que um certo nível de medo nos protege também de fazer aquilo que poderia prejudicar nós e também uma coletividade. Né? A gente vê aí eventos que as pessoas parecem tão destemidas, se a gente puder dizer assim, que não mede as consequências daquilo que está falando, daquilo que está fazendo. Mas os medos internos é tudo aquilo que a gente não quis olhar para o que estava acontecendo. Então, num casamento, hoje, às vezes é muito mais fácil eu me separar do que eu tentar sentar, dialogar, ver o que está acontecendo, valorizar essa pessoa que está do meu lado, saber que não existe um casamento perfeito, um trabalho perfeito, uma vida perfeita, sabe, desconstruir essa romantização que muitas vezes foi incutida em nós e a gente olhar com mais racionalidade. Agora sim nós entramos num papel consciente, entrar de uma forma racional para que a gente não leve para o pessoal
aquilo como um fracasso, como um demérito, mas sim como uma nova oportunidade de mudança de rota. Tá, os ciclos acontecem e eles se encerram, concorda? Então, muitas vezes as pessoas me procuram e falam, Sandra, não vejo sentido mais na carreira que eu estou hoje. Tá bom, então vamos lá, então vamos buscar aquilo que vai trazer um propósito para você. Sim. Porque é muito chato você acordar e ter que fazer aquilo que está totalmente em desalinho com a tua alma. Então, a alma é sábia e ela nos guia, mas a gente não acredita, a gente acredita muito mais naquilo que está posto pelo senso comum. Então, é um lugar para poucos, é um lugar para corajosos, mas é aí que é o lugar dos vencedores. Perfeito. Sandra, qual o papel da infância na formação dos nossos bloqueios emocionais e identidade? Então, é muito o ambiente, né? A gente fala sobre qual ambiência que a criança está inserida, quais são os incentivos que ela recebe, quais são os parâmetros que nós colocamos para que ela entenda que ela está vivendo já em sociedade, ela está compartilhando um espaço comum com outras pessoas, onde a diversidade deve ser natural. Eu já vi programas seus abordando temas muito interessantes, inclusive assisti uma pessoa que você trouxe que nos falou sobre o autismo. Eu achei muito interessante, porque eu também já... Uma advogada, exatamente. Eu apenas, sobre os direitos do autismo. Nossa, eu achei excelente, porque esse assunto também é muito relevante hoje. Aliás, nós temos assuntos em pauta que precisam ganhar voz. E na infância, muitas vezes, vem os rótulos, sabe? Vem aquilo que a gente naturaliza, a gente não cuida, a gente deixa o gordinho, a gente deixa, sabe, aqueles apelidos, a gente deixa aquelas crianças esquecidas ou coloca outras em evidências. Então, isso dá um descontrole e a minha personalidade vai sendo alicerçada a partir daquilo que eu vou recebendo dos maiores. Então, os maiores têm uma responsabilidade para que eu me prepare e enfrente amanhã aquilo que a sociedade vai me oferecer. E eu já posso aproveitar esse espaço e saber lidar com a frustração, com a resiliência, com os limites, com o sim e com o não. Porque hoje tem muitos adultos com uma grande dificuldade em dizer não. Ah, porque eu vou traumatizar, porque eu tenho que trabalhar em excesso, eu tenho que chegar numa burnout, por exemplo, porque saúde mental é um assunto também que a gente precisa prestar muita atenção. O que está acontecendo com a humanidade? Se a gente está criticando aí tanta coisa, questionando tanta coisa, é porque a gente está pensando. E nós somos convidados a pensar. Eu sou uma pessoa, Nelson, que quando eu estou trabalhando com o meu cliente, eu tenho formação em coaching também, é um método que quando ele é trabalhado com profissionalismo, com seriedade, e eu sou uma pessoa que eu sou muito comprometida com os meus resultados, eu não imaginava que um dia eu chegaria ao agro. Você vê, eu venho de escola, de pequenas, da primeira infância, cheguei num nicho completamente diferente. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa buscadora de autoconhecimento para eu viver aquilo que chegasse até mim. E eu não me sabotasse, porque a gente tem, às vezes, planos para a nossa vida, mas esses planos, às vezes, não acontecem, porque existe uma maestria maior. E o homem também se afastou muito desses propósitos, sabe, que são mais elevados do que ele. Eu diria até sobre espiritualidade aqui. Não estou falando de religião, eu estou falando assim, sabe, nós estamos aqui hoje, amanhã nós não estaremos mais. E o que nós estamos fazendo com esse tempo que nos é dado?
Eu acordei hoje, eu estou respirando, eu estou viva. O que eu estou produzindo? O que eu estou agregando na vida das pessoas? E como é que eu estou cuidando de mim, né? Para que eu possa cuidar dos outros também. Sim. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de humanização nas nossas relações. Ô Sandra, como que nós podemos diferenciar a identidade legitimada pelos outros de nossa verdadeira identidade? Então, quando a gente tem essa disponibilidade em parar um pouquinho, sabe? E pensar, o que faz sentido para mim? Conversar com alguém, pedir ajuda. Às vezes as pessoas não pedem ajuda, não procuram uma orientação, um olhar além do seu. É uma questão que, olha, modela, sabe, muito fortemente a nossa vida. Porque o cérebro, ele não está como um software. O cérebro é muito mais uma massinha de modelar da infância que a gente pode, a todo momento, interferir e todo momento a gente pode limpar aquilo que não me identifico mais. Pode até ser que eu não perceba nesse momento o que está acontecendo comigo, mas se eu procurar alguém que tem esse olhar para o ser humano, para a subjetividade humana, eu vou conseguir um caminho que vai me liberar para que eu possa sentir isso dentro do meu coração. Eu vejo muitas pessoas hoje insatisfeitas, principalmente no mercado de trabalho, e até sufocando essa criança interna, porque nós nos tornamos adultos, mas nós temos uma criança interna dentro de nós. Nós temos a invenção criativa, e isso vem dela. E se ela não tem espaço, se ela não tem voz, se a gente não se permite o prazer nas coisas que a gente realiza, o lúdico, eu muitas vezes, Nelson, eu pego um caderno, um lápis, uma caneta, e eu vou desenhando as minhas sessões didaticamente, de uma forma em que eu estou muito mais preocupada se meu cliente está aprendendo aquilo que nós estamos interagindo, ou com a minha performance. Porque o importante é que ele saia melhor de quando ele chegou para mim do que de quando ele veio. Então, quando eu estou com o autoconhecimento bem estruturado, e isso a gente faz todo dia, viu? Não é uma coisa que a gente consegue e esses bloqueios desaparecem, não, a gente vai lapidando. A gente nasce um diamante, por exemplo, para fazer uma figura de linguagem aí, usar uma metáfora. Só que às vezes alguém chega lá, joga uma tinta amarela, uma tinta vermelha, uma tinta verde, e a gente não percebe essas coisas, elas são muito sutis, porque são figuras de autoridade. E quando a gente cresce, e isso, né, fica aquele sapato apertado, a gente olha e vê, opa, peraí, tem um desbotado na cor amarela, tem um desbotado nessa outra cor aqui, aí é que eu vou tirando essas camadas e descobrindo de verdade quem eu sou. Tanto naquilo que me potencializa, como naquilo que me fragiliza também. Porque eu posso blindar aquilo que não é tão bom em mim, para que eu possa usar a minha força naquilo que me é desejável. Sandra, quais são as estratégias mais eficazes para desmistificar o falso eu? Esse falso eu é muito presente, porque ele é uma criação, muitas vezes, que nós fazemos baseado naquilo que a gente gostaria que as pessoas vissem em nós. Visse na gente. Sabe? E, ao mesmo tempo, em algumas situações, o falso eu acaba nos blindando um pouco, sabe? De falar, isso é meu, eu devolvo. É a desidentificação. Então, assim, olha, se você está me vendo dessa maneira, eu vou respeitar o seu ponto de vista.
mas quem conhece o seu verdadeiro eu, e isso é uma busca, como eu disse anteriormente, constante, profunda, sabe perceber aquelas pessoas que vêm incutir em nós o que não é da nossa personalidade, não é da nossa identidade, e que talvez a gente já tenha cedido, a gente já tenha caído, lógico que a gente já caiu em várias armadilhas. É como se eu não me cuido, Nelson, eu acabo, como você, como qualquer outra pessoa, sabe, entrando em armadilhas assim extremamente refinadas, porque o ser humano se mostra para nós com uma faceta que talvez você fale, imagina aquela pessoa, exatamente aquela pessoa às vezes é capaz, sabe, de uma certa forma distorcer toda a sua comunicação. E isso distorce a sua identidade, distorce os seus valores, distorce o seu caráter, inclusive. A equação comunicação parece muito simples: emissão, mensagem, receptor. Mas, na verdade, não é isso que acontece. A emoção, ela está a comunicação, perdão, ela está permeada de emoção. Será que o que eu estou dizendo, o outro está, de fato, entendendo? Ou ele está querendo entender sobre o interesse dele e distorce as minhas palavras e passa isso para frente e isso passa a ser uma verdade. Na internet mesmo hoje, se você não filtrar as coisas, porque ali tem de tudo, tem coisas ótimas, mas ali também tem coisas que se você não filtrar, você acaba se perdendo. E, poxa, nossa, aquela pessoa é tão feliz, ela tem tanta coisa, ela tem tanta realização. Será? A gente vê isso muitas vezes quando senta na mesa de um restaurante, a família está quieta, está ali, né, cada um no seu celular, individual, entediados, né? As crianças lá na brinquedoteca, não tem diálogo, não tem troca, não tem espaço de convivência, mas você abre o WhatsApp, está todo mundo sorrindo, está todo mundo feliz. Então, eu volto nessa palavra de desromantizar as coisas que a gente vê. Eu ensino muito e aprendo muito, né? É uma mão dupla a pensar criticamente sobre as coisas, porque senão a gente vira alvo muito fácil de frustração, de infidelidade, sabe, de infelicidade com a gente mesmo. Então, acho que a primeira pessoa que a gente tem que ser fiel é com a pessoa que a gente é, que a gente banca ser. E isso nossa, é apaixonante. A pessoa que se pertence, Nelson, não tem preço, sabe? Tem uma liberdade, sabe? Não tem reatividade, que é uma coisa muito comum, porque tem gente que aconteceu alguma coisa, já começa a trazer para o lado político. Ah, foi o fulano, foi a esquerda, foi a direita, foi não sei quem, foi aquela... Entende? Então, assim, fica criando muita polêmica. Usa aquele fato como um gatilho para discutir outras coisas que não estão no contexto. Exatamente. E fazer uso de uma comunicação não violenta. Não violenta. Sabe? A comunicação está muito violenta hoje. As pessoas no trânsito estão se comportando de uma forma muito violenta. Então, aquilo que sai de mim sou eu. E às vezes não sai da minha boca, mas sai do meu comportamento. Então, há vários sinais que quando a gente aprende a fazer uma leitura da gente mesma, sabe, de forma responsiva, a gente também consegue perceber isso no outro. E não é uma forma de julgamento, é uma forma de saber se relacionar com a escolha de cada um. Cada um que faça a sua escolha e a gente fique bem com isso, né? Porque senão a gente vai esponjar um monte de coisa e vai se perder mesmo dessa nossa essência. Ô Sandra, como que a liderança pessoal está relacionada ao autoconhecimento? Nossa, esse trabalho de autoconhecimento para líderes, ele é imprescindível. Porque se eu não me conheço, como que eu vou liderar uma equipe? Sendo que eu não estou dentro dessas pessoas.
eu não converso com elas, muitas vezes, para saber se o que eu estou pensando a respeito, ela também concorda comigo. Então, quando nós vamos até as empresas, as pessoas que mais nós queremos conversar são com os líderes. Porque a gente percebe muitas vezes que essa autoliderança é uma gestão interna não realizada. Primeiro consigo mesmo, mas muito cobrada dos outros. Então, quando eu assumo o papel da autorresponsabilidade, o que eu faço? Eu olho cada indivíduo como único, eu aproveito os talentos de cada um, eu coloco cada um numa função em que ele vai desempenhar isso melhor, porque ele possui essas habilidades e competências, e aí não há a necessidade de uma competitividade, mas do líder se inserir como uma pessoa que pertence a essa equipe de uma maneira ativa. E aí eu não vou usar da comparação, porque uma das coisas que quebra muito esse elo da equipe é ficar um se comparando com o outro. E quando eu coloco todo mundo, sabe, de uma maneira muito genuína, eu vou trabalhando com pequenos feedbacks, com incentivos, com humanização mesmo, sabe? Olhar para essa pessoa... Sem fomentar aquelas intrigas, né, Sandra? Então, e as intrigas são exatamente essas emoções que não são trabalhadas, que são perpetuadas, e aí eu vou levar para essa ambiência e eu vou perder tempo. É ladrão de tempo esse tipo de coisa. Eu tenho que sair da minha casa e falar, puxa, eu vou entrar num ambiente de trabalho, eu vou ter desafio, mas desafio é oportunidade de extrair aprendizado, eu vou conhecer cada pessoa na sua essência, no seu modelo de vida, mesmo que não seja o meu, mas a gente vai fazer uma troca. E isso é muito rico. Lidar com a diversidade, eu acho que é um ganho muito substantivo para nós. Porque controlar os outros, querer assumir uma liderança, sabe, onde todo mundo vai desempenhar de maneira igual as funções esperadas, né? Isso é uma utopia. Então, se aproximar mais, porque você vê que o nível de turnover está muito alto, tem muita rotatividade, e também tem muita gente querendo deixar a empresa, querendo deixar o seu trabalho que desenvolve tão bem, e muitos há muitos anos, para empreender, para fazer qualquer coisa fora, mas não está muito preparado para isso, sabe, Nelson? Porque, às vezes, a galinha dos ovos, né, de ouro, a gente vê lá no vizinho, né? E não, ela está em nós, a do vizinho é do vizinho, a minha é a minha. Então, eu consigo resolver esses problemas dentro do lugar onde eu estou, até enquanto fizer sentido para mim. E isso é que vai me enriquecer. Então, eu acho que o líder ele tem um papel muito importante na comunicação, no feedback que ele pode ser dado a qualquer momento, seja através de uma palavra, através de um exemplo, e principalmente através do exemplo. Porque a liderança é como... A desejável liderança é como ali o mestre Jesus fazia, né? A ovelha seguia Jesus. Mas muitas vezes a liderança se parece mais com a manada, né? A manada, os bois seguem tudo na mesma direção. E não é isso que a gente quer. Então, se nós estamos numa sociedade que está questionando tantas coisas importantes que não foram feitas anteriormente, que o papel da educação se faça permanentemente para que a gente evolua para estados de consciência muito mais amplos e muito mais significativos para atravessar essa fase que a gente está vendo aí de remediação de tantos problemas sociais. Mas sem o humano não vai haver tecnologia que vai salvar nada, porque por trás de um computador
Tem pessoas. Ser humano, verdade. E você vê que, infelizmente, a gente tem que falar os índices, né, de medicação, os índices de busca, né, por adoecimento aí, de atendimento médico por adoecimento é muito grande, Nelson. Então, às vezes vem uma dor de cabeça, a gente fala, é só uma dor de cabeça. Não, não é. A gente fala, por que essa dor de cabeça está me acometendo tanto? O que está acontecendo? O que está desalinhado? Então, eu acho que esse olhar para dentro é um universo libertador, é um universo de falar, nossa, quando eu voltar para casa, porque a gente está aqui só de passagem, né? Eu voltar para casa. Outro dia eu fiz assim, rapidinho, eu fiz uma provocação com um cliente meu. Eu falei, imagina que o Mestre Jesus está sentado ali, tá? E ele está te chamando para tomar um café. E ele é um líder dos líderes, né? O maior líder que existe. Então, ele está ali, está te chamando para tomar um café. E ele vai te fazer uma pergunta. Ele vai perguntar, e aí, como é que estão as coisas com você? O que você vai responder para ele? Olha que grande oportunidade. Você ter ele ali para tomar um café, ele te fazendo uma pergunta, e você faria o quê? O que você falaria para ele? Você mostraria as suas dores? Você pediria ajuda? Você abriria o seu coração? O que você faria? Aí essa pessoa começou assim, eu falaria para ele que melhor é impossível, tá tudo dando certo na minha vida. Aí eu já falei, opa, peraí um pouquinho. Se melhor é impossível, então Jesus já pode ir embora, porque não tem nada que ele possa fazer por você. Inclusive você, né, Sandra, que estava ajudando ele. Inclusive eu, exatamente, inclusive eu. Eu falei, não, se melhor é impossível, então pronto. Né? Se você está melhor que o grande mestre, então não precisa de mais nada. Ele falou, Sandra, pelo amor de Deus, vamos corrigir isso. É que eu pensei muito assim em agradecer, que a vida sempre foi muito generosa, que eu sou uma pessoa muito agraciada. Eu falei, então, a gente tende a confundir o autoconhecimento com o egoísmo. Não, o autoconhecimento é uma porta de entrada para você se conhecer, para você se ajudar, como a gente bem conhece aquela frase, em caso de despressurização, coloque a máscara primeiro em você. Para que você possa salvar as outras pessoas. Senão você vai perder o ar, você não vai conseguir sobreviver e vai ajudar um número bem menor de pessoas. Então, também ainda, eu falo muito de espiritualidade porque eu acredito que nós somos seres espirituais mesmo e isso atua dentro da vida, do trabalho, de todas as áreas em que nós coabitamos nesse planeta Terra. Então eu penso que Jesus deixou essa premissa, amai ao próximo como a ti mesmo, no sentido de que ele entendia que você se amaria tanto que você faria a mesma coisa pelo próximo. Mas o que a gente está vendo não é isso. A gente está vendo que houve uma interpretação por parte de pessoas que quiseram nos fazer acreditar que esse contexto era outro. Não, primeiro você tem que colocar, por exemplo, você não usa as roupas novas em casa, você não usa a louça, você não passa o perfume, né, para você, é sempre quando chega a visita. A visita é importante. Então, eu lembro que na minha infância isso acontecia. Mas e agora? Eu continuo com os hábitos da minha infância, dos meus avós, ou eu trago uma inovação para que a minha descendência possa aprender a se valorizar tanto ao ponto de aproveitar a vida também? Porque um dia ela acaba, a gente não sabe, porque isso não é revelado para nós, graças a Deus, né? E a gente poder viver feliz todos os dias, entendendo felicidade como uma construção dialogável, com muito conhecimento, com muito esforço, né? Não é uma conquista que a gente faz do dia para a noite. Eu mesma faço terapia como psicoterapeuta, como pedagoga, eu mesmo busco alinhar-me para que eu possa servir aos outros.
Porque também é um grande risco, Nelson, a pessoa não fazer isso com ela mesma e entrar na vida das pessoas. Aí já vira um desserviço. Então, o autoconhecimento é um papo sério, interessante, libertador. A vida prospera, porque às vezes a gente não prospera porque outras pessoas não prosperaram e a gente não tem essa coragem, mas isso é possível, porque o mundo às vezes nos cala, e quando a gente se cala, a gente se torna infeliz e não faz aquilo que poderia ter feito. E um empurrãozinho, sabe? Um vai lá que você consegue, dá muito certo. Legal. Sandra, olha, muito obrigado por sua participação aqui no nosso Cá Entre Nós, viu? Já acabou. Já acabou, infelizmente. Foi extremamente valiosa. As suas palavras de experiência compartilhadas certamente nos inspiraram. Obrigada. Muito obrigado por estar conosco e enriquecer aqui essa nossa discussão, que foi muito bacana. Agora eu vou colocar aqui os seus contatos na nossa tela e pediria para que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores. Olha, eu nem vejo o tempo passar, porque quem me conhece, eu converso, né? A comunicação é tão fluida para mim que eu procuro levar, através da minha pessoa, o meu jeito de ser e de me comunicar. Então, a mensagem que eu deixo, cuide-se, e cuide-se bem, e cuide-se a tempo, sabe? Não descuida disso, né? Não descuida de você. Então, olha para você, vê o que mais te agrada, tem muitas oportunidades de desenvolver o autoconhecimento, uma mudança de hábito, uma caminhada, respiração, yoga, terapia, mentoria, grupos, comunidades, pessoas que estão em sintonia com aquilo que você deseja se tornar. Então, mais do que ter as coisas, preocupe-se e cuide-se em ser quem você nasceu para ser e chegar até esse objetivo, para que quando você for dessa vida para outra, você possa dizer, eu fiz a lição de casa. Legal, Sandra, muitíssimo obrigado, viu? Mais uma vez aí a gente te agradece pelo seu tempo e estar aqui conosco e ter esse papo tão gostoso, tão fluente como você é no seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço. E olha, quando você quiser me chamar de novo, todas as vezes eu estarei muito disponível, porque eu acho que isso acaba sendo uma comunicação muito importante que você faz. Levar para as pessoas de fácil acesso, a qualquer momento, em qualquer lugar que ela esteja, uma palavra, e às vezes é uma palavra para que a gente faça o movimento certo. Então, parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso, muita prosperidade e continue com esse projeto para que as pessoas sejam alcançadas pela sua voz. Obrigada por partilhar comigo. Eu que agradeço. Eu conversei com a mentora em liderança, gestão emocional e psicoterapeuta, Sandra Schiavetto. A semana que vem nós teremos uma nova entrevista aqui no Cá Entre Nós e, é claro, sempre escolhida por você que nos segue nas redes sociais e que também nos envia os seus e-mails solicitando, sugerindo, melhor dizendo, as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, divulgue-o nas suas redes sociais e também nos seus grupos do WhatsApp. Sandra, mais uma vez, muito obrigado. E a todos que estiveram conosco até agora também, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser, com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.